Olá, gente boa aqui do canal Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Bom, se tem uma qualidade que eu aprecio em quem tem a pretensão de escrever, é a coragem. E, nesse sentido, eu vou hoje avaliar o texto de alguém que teve a coragem de me ceder uma redação. Eu não vou dizer o nome, obviamente, mas é um aluno meu, ele sabe que o texto é dele. Grande abraço, filho, muito grato e parabéns pela coragem, porque tenho certeza que com as observações que eu vou fazer a respeito do seu texto, você vai aprender muito e será um grande escritor. E, além disso, muita gente que não teve a coragem que você tem vai aprender também com esses comentários e, de repente, resolve sair do casulo. A aula de hoje é uma aula de revisão textual. Gostou do tema? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o comentário, o like. De repente, se tiver coragem, manda um texto para mim. Adorei essa imagem, olha os dentes brilhosos. Vamos lá, eu vou, sem mais assim rodeios, compartilhar a tela, muita coisa para a gente fazer. Vamos lá. Esse aí é o texto, deixa eu falar um pouquinho a respeito do perfil do meu aluno. É um aluno do ensino médio e que, portanto, está se preparando para fazer a prova do Enem. Vamos começar pelo tema da redação, gente. Os desafios de envelhecer na sociedade brasileira é um tema instigante, intrigante até, e que tem pano para manga, tem muita coisa para debater a respeito. Vamos ver como é que o meu aluno desenvolveu a abordagem dele, né? Óbvio, gente, esse tipo de aula não é para você passar no Enem, viu? Não é para você aprender a escrever para o Enem, é para você aprender a escrever para a vida, por favor. Esse é um tipo de atividade que eu desenvolvo com os meus alunos desde os pequenininhos, quando eu dava aula para pequenininhos, né? Até os alunos da universidade, na pós-graduação, inclusive. Eu parto do seguinte princípio: você, antes de aprender a escrever, tem que aprender a ler. E, obviamente, a ler, inclusive, o que você escreve, porque aí você vai perceber quando você deu uma deslizada, tá bom? Então, vamos lá. Está aí o tema. Comecemos a leitura do texto do meu aluno. Na sociedade moderna, perfeita, vírgula, né? A terceira idade apresenta conflitos e problemáticas na sua sobrevivência enquanto pessoa. Aí aqui nós já começamos a embaralhar as ideias, né? Gente, escrever bem é escrever fácil. Aí o meu estudante tentou falar muito bonito e acabou se embananando um pouquinho, né? Primeiro porque o recorte principal é a terceira idade, né? Terceira idade, depois sobrevivência da terceira idade enquanto pessoa. A pessoa, a terceira idade não combina, né? O sujeito idoso, sim, como pessoa. E aí nós temos um problema de ordem gramatical que precisa ser, obviamente, ajustado, né? É o enquanto. Aí está no sentido de como pessoa, né? Existe o enquanto separado? Obviamente, sim. Por exemplo, na frase, em quanto tempo você me entrega o seu trabalho? Né? Diferente do enquanto. Enquanto há tempo, você pode continuar escrevendo. Tá certo? Aí, por enquanto, tá vendo? Então, esse começo já foi um tanto problemático, gente. Na sequência, ele desdobra para uma espécie de conclusão a respeito do que ele falou inicialmente, né? Logo, observa-se que envelhecer no Brasil é alguma coisa, é assim assado, está precisando complementar essa estrutura inicial. Só que ele quebra, né? Ele já passa para outra coisa. Os mais idosos estão submetidos à ausência de seus direitos, né? Então aqui houve uma quebra. Gente, quebrar uma oração no plano da oralidade é mais do que comum. Você está numa interação ali, às vezes o outro, que é o seu interlocutor, complementa ou pesca no ar aquilo que você pretendia dizer, de modo que é desnecessário que você o diga se o seu interlocutor já depreendeu ali a informação, né? Mas no plano da escrita, não. Se você começou, você tem que concluir, tá? Há exceções, mas a rigor a premissa é essa.
Aí ele começou a falar de uma coisa, envelhecer no Brasil já passou para outra, os mais idosos estão submetidos à ausência, perfeito uso da crase, de seus direitos. Ponto. Né? Ponto fica melhor. Isso, olha o elemento de coesão perfeito, né? Isso o quê? O fato de que os mais idosos estão submetidos à ausência dos seus direitos. Esse elemento, isso, retoma exatamente essa estrutura. Continuando. Isso tudo deriva-se pela falta, deriva-se por algo, não. Deriva-se de algo. Então, aqui é ajeitar, né, gente? Deriva-se da falta de gestão do poder público e a falta de compensação da sociedade brasileira. Aí aqui é o seguinte, nós temos um problema. Deriva-se de algo e de algo, né? Então, quando ele fala e a falta de compensação da sociedade brasileira, parece que ele está começando uma nova frase. Se fosse esse o caso, ele deveria colocar uma vírgula antes do e para demarcar a mudança de sujeito, de uma oração para outra. Mas não é o caso. Aqui é a ausência da preposição. Deriva-se da falta de gestão do poder público e da falta de compensação da sociedade brasileira. E aí eu me pergunto, o que é compensação da sociedade brasileira? Podem, por favor, ficar à vontade para escrever alguma coisa aí no comentário, tá? Portanto, de novo, um desdobramento, né? Faz-se necessário a discussão desse problema no qual ainda é relevante. Aí nós temos problemas também, né? Portanto, se é discussão, ela se faz necessária. Portanto, faz-se necessária a discussão desse problema no qual ainda é relevante, ou no qual não está bom. Em que? Não dá. O problema é a preposição. O problema que ainda é relevante. Era um que simplesmente quer usar o qual, mas deveria ser com o desse problema, o qual ainda é relevante. Certo? Eu observo assim, nessa primeira passagem do texto, obviamente eu já li antes, né? Inclusive com ele, o autor, eu observei aí uma preocupação e uma insegurança muito grande. Preocupação no sentido de tentar se expressar da forma mais imponente possível. Já aprendeu de modo equivocado. Escrever bem, como eu disse a vocês, é escrever fácil. Com o tempo, você vai naturalmente, melhor, culturalmente, né? Se aperfeiçoando e fazendo, digamos, experimentações mais audaciosas. Mas, como certa vez um amigo meu, excelente professor, José Calazans, me disse, se você ainda não é vinho, você não entra na garrafa. Como é que se faz o vinho? É pisando, gente. Então, como é pisar na formação de um redator, de um escritor? É você investir na leitura. Entendem? Está faltando aqui mais leitura para o meu aluno. É patente, né? Eu já tenho mais de 20 anos nessa brincadeira, gente. Então, de longe, eu já tenho faro aguçado para perceber onde falta um investimento mais significativo na prática salutar da leitura. Vamos continuando, né? Segundo parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, como vocês veem, altamente comprometido. É claro que esse não é um problema particular do meu aluno, é um problema generalizado, gente. Parece que há uma crise na prática da leitura que se desdobra, evidentemente, na prática da escrita. Tá bom? Então, obviamente, eu agradeço ao meu aluno por me ceder a redação dele e por, mesmo depois de eu tê-la corrigido, ele me autorizou, fez questão, queria inclusive que eu citasse o nome dele, mas eu não vou fazer isso, obviamente, porque tem gente que confunde as coisas, né? Vão dizer que esse cara não sabe escrever. Gente, tenta escrever, faz uma redação como ele fez, manda para mim. Né? Povo, é muito difícil escrever, sobretudo sob pressão, né? Então, tiro o chapéu para o meu aluno. E aí o meu papel aqui não é de escarnecer ou coisa do tipo, é de acrescentar, é de fazer com que ele melhore, tá bom? Não esquecer, povo, de se inscrever no canal, tá?
Vamos lá. A priori, vejam, começou com uma expressão bem imponente, né? Vamos ver se esse registro elevado que ele usou para começar se mantém. A priori, vírgula, que a falta de cumprimento dos direitos dos anciãos deriva-se da baixa atuação dos setores governamentais. Esse que está sobrando, né, gente? Esse que é como se fosse assim uma, olha, que você tenha muita sorte. Aí sim caberia, né, no início de uma sentença, mas aqui não dá. É melhor cortar. A priori, a falta de cumprimento dos direitos dos anciãos. Anciãos está certo, tá, gente? As outras formas que também são acatáveis, que são, além de anciãos, anciões e anciães, tá certo? Mas vamos lá, anciãos é a mais recorrente, né? Até onde eu percebo. Então, vamos lá, esse aqui está matando, né? Já era. Aí, a atuação dos setores governamentais, no qual não está bom, né, gente? No qual retoma o quê? Deveria retomar o elemento imediatamente anterior, que seria setores governamentais, ou atuação, ou baixa atuação, mas não dá, porque é masculino, né? No qual. Portanto, esse recurso aí, gente, não está bem aplicado, né? Pois, bora ver se dá certo. O Estatuto do Idoso assegura que é obrigação do Estado, pois casou perfeitamente. Aí ele parou para respirar, mandou ver na vírgula. Gente, critério mais do que furado. Há um vídeo aqui a respeito exclusivamente do uso da vírgula, recomendo, viu? Inclusive para o meu aluno. Obrigação do Estado e da sociedade assegurar a pessoa idosa, parou para respirar de novo. Assegurar o quê? A liberdade, o respeito e a dignidade. Ah, existe uma possibilidade de deixar essa vírgula aqui? Existe, mas desde que você coloque uma vírgula depois do assegurar. Assegurar a pessoa idosa, como se você desse uma destacada, uma ênfase, tá bom? Ou tem as duas vírgulas, ou não tem nenhuma, tá certo? Entretanto, olha só, ele experimenta bem os recursos de coesão, gente. Vou fazer uma aula de coesão, gente. Há dois tipos de coesão, né? Mas isso vai ficar para a aula, tá bom? Fiquem atentos. Entretanto, esse direito o quê? A usufruir de liberdade, respeito, dignidade e tal, enfim, de ser, digamos, resguardado pelo Estatuto do Idoso, não é executado com tanta ênfase, pois, aí ele colocou uma vírgula depois do pois, não é bom, pois o governo não dá suporte necessário a esses indivíduos. Aí eu observo que há uma certa repetição, né, gente? O governo, aí já falou do poder público na primeira parte, no primeiro parágrafo, aí agora já meteu o sarrafo de novo no governo. Isso fica cheirando a falta de argumento. Então, o que faltou? Planejamento para escrever, gente. Você não faz simplesmente isso. Pega a caneta, pode ser uma caneta linda como essa que está aí atrás, e começa a escrever. Você traça primeiro um planejamento. Esse planejamento, particularmente, eu chamo de esquema. Bom, eu tenho um tema X. O que eu posso abordar em torno desse tema? Faço uma relação, tais e tais e tais aspectos. De modo que, por exemplo, se eu separo 5 aspectos, eu tenho pelo menos 5 parágrafos. Tá? E aí eu vou abordando de um a um, criando as devidas conexões textuais entre as partes que compõem o meu trabalho. Tá certo? Então, aqui eu observei que faltou planejamento para executar essa tarefa de escrever a redação. E assim, depois que você faz o texto, não quer dizer que está pronto. Isso é só o esboço. Aí você tem que reler. E aí você, por exemplo, eu já escutei muito de aluno meu, entrega a redação rapidinho, quando é prova de redação, e aí pergunto, né, filho, você não quer reler, fazer uma revisão? Não, mas se eu for ler, eu vou mudar tudo. Aí é que está o problema. Se for ler e acabar mudando tudo, é porque ainda não era o texto, era simplesmente um esboço, tá? Então, gente, o problema também é, às vezes, a falta de disciplina. Escrever exige concentração, exige um sacrifício de tempo, povo. Não é assim, não. Nasce sabendo. É muita leitura, é muita prática da escrita,
foguetes, né? É muita reflexão. O trajeto sempre é esse. Isso, por exemplo, desde os PCN, né, gente? É produção, reflexão, produção. Você escreve, reflete a respeito daquela escrita, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, e aí depois reescreve, o aluno reescreve. Então, o meu aluno, com base nisso que eu estou dizendo aqui, ele vai reconduzir a produção dele, certamente vai fazer uma redação bem melhor do que essa. Tá? Aí continua. Em seguida, compreenda, aí aqui ele inventou um interlocutor, né? É como se ele estivesse fazendo uma carta. Olha, compreenda, por favor, que amanhã eu não poderei ir. Não dá. Então, aqui seria o caso, geralmente a gente usa uma estrutura que envolva o sujeito que está escrevendo. Em seguida, compreendamos, por exemplo, eu não gosto desse plural majestático, mas assim, eu uso quando eu quero envolver o meu leitor no meu jogo textual, tá? Questão de estilo. Com o tempo, a gente vai aprendendo um monte de malandragem, gente, tá? Em seguida, compreendamos que não tem essa vírgula, tá? Que nós, países asiáticos, aí aqui o que aconteceu? Esse eu aí, ou melhor, esse nós se auto-intitula países asiáticos, né? A importância de um acento, gente. Olha, nos países asiáticos, compreendamos que nos países asiáticos a velhice é sinônimo de experiência e sabedoria. Parou para respirar e mandou ver na vírgula. E que estais são tratadas... Peraí. Estais? Olha a diferença também, de novo, a importância do acento. Que estas quem? Não tá bom, não remete a nada, porque a referência é a velhice. E que esta é tratada, ou então os idosos, né? Retomar, associar um plural. Os idosos são tratados com educação e respeito. Pá. Tá bom? Olha, eu não vou modificando o texto, vocês têm que acompanhar de acordo com o que eu vou falando, tá? Falando mesmo, né? Então, não esquece do que eu vou falar agora, se inscreve aí no canal, porque é importante, a gente tem que valorizar esse trabalho aqui e alcançar o máximo de gente possível. Esse é um trabalho, povo, que eu desenvolvo o tempo inteiro, seja nas minhas aulas de português, seja no meu trabalho como revisor de textos. Eu sou aquele cara chato que ajuda o escritor, chato, porém necessário, que ajuda o escritor a escrever melhor. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que os outros escritores, por favor, não é isso, gente. É porque é muito, mas muito difícil mesmo revisar o próprio texto. Porque a gente não avalia o que está no papel ou no monitor do computador, né? A gente avalia o que está na nossa cabeça. O texto já está inscrito na gente, aí é muito difícil de encontrar o problema. Tá bom? Então vamos adiante. Meteu aqui de novo um entretanto. Aí não é bom ficar repetindo, né? Quer ver texto de menino que está começando a escrever? Ele usa sempre um aí, para marcar a continuidade do texto. Quando ele conta uma história, né? Então, por exemplo, na produção escrita, ele usa muito mais, porque o repertório é restrito, né? Então, quando se está no ensino médio, já tem um repertório mais avantajado, portanto, você tem que fazer uso dele. Entretanto, pode ser um no entanto, né? No Brasil, o ser idoso é sinal de incapacidade e decadência. Ser idoso, bom, eu não gostei desse ser, né? Parece muito uma categoria filosófica, né? O ser, metafísica, sei lá. Né? O idoso é sinal, bom, sou idoso. É aquela história do escrever simples. O idoso é sinal, né? Sinal eu não usaria, né? Eu acho que sinônimo cai melhor aí. Sinônimo. Vejam que quando eu avalio a redação junto com o aluno, parte dessas observações fica a título de sugestão mesmo, por exemplo, sinônimo de incapacidade e decadência. Aí aqui a gente pode meter um ponto, gente. Logo, são... Aí aqui um problema de concordância. Idoso é o singular antes.
e aí mete um plural, são, né? Ou pluraliza o que está antes, ou singulariza o que vem depois. Tá bom? Vítima de violência de suas próprias famílias, de acordo com os dados do portal de notícias G1, que explícita... Espera aí. Uma coisa pode ser explícita. Nós temos visto aí provas explícitas de violência, né? Explícita. Mas o verbo explicitar nessa pessoa aí é assim, que explicita, ele explicita, o portal explicita a notícia de que a cada 10 há... Bom, tá estranho aqui, né? De que, eu vou ler do jeito que está, de que a cada 10 a 15 ligações na Delegacia de Polícia de Goiás é de maus tratos. Aqui tem um monte de problema, né? O que ele objetivou dizer aí, gente, é que a cada 15 ligações para a Delegacia de Polícia de Goiás, 10 são para denunciar maus tratos. Maus tratos. Tá bom? Então, é reescrever essa sentença toda aí. Na continuação. Logo, de novo, logo, né? Assim sendo assim, faz-se necessário que os setores do poder público, tanto... Aí aqui ele deu uma quebra, né? Porque eu copiei direto do PDF, deixa eu ajeitar. Do poder público, tanto o legislativo... Bom, se você utiliza tanto, você tem que, obviamente, utilizar um par para compor, né? Esse lance do paralelismo, digamos assim. Tanto o legislativo quanto judiciário e executivo, vírgula, possam tomar devidas providências em harmonia para mitigar essa situação. Aí aqui quis dar uma impressionada com mitigar, né? Tá bom. Continuando. Portanto, fica evidente a necessidade de combater a violência e a negligência dos direitos desrespeitados. Tá? De negligência dos direitos, assim, é muito estranho, né? A negligência em relação ao desrespeito aos direitos, existem formas mais simples e mais nítidas de dizer, tá bom? Aí meteu, entretanto, de novo. É dever do Poder Legislativo aplicar medidas punitivas aos estados que não cumprem o dever, olha lá, é dever que não cumpre o dever, de assegurar a dignidade aos idosos. Gente, eu não sei se isso aí procede, né? Porque o Legislativo faz as leis, né? Eu diria que talvez o Judiciário fosse aquele poder mais, digamos, compromissado ou que tenha mais a função de fazer com que as leis se cumpram, né? Não sei, eu posso estar falando besteira, mas fica essa desconfiança aqui, tá bom? Isso é efetivado por meio de uma legislação específica, efetivado por meio de uma legislação específica, é uma formação de uma comissão parlamentar. Eita caramba, aí ele quer fazer uma CPI, né? Para condenar os estados que não cumprem a lei. Eu não sei se isso legalmente procede, né? Bom, enfim. Vamos apreciar mais o aspecto formal do texto, né? Mas estou achando meio estranho isso. Comenta, gente, aí, né? E isso, efetivado por meio de uma legislação específica, é uma formação de uma comissão parlamentar que avaliará as situações de violência para assegurar a segurança e a vida dos mais velhos. Parece frase de efeito, né? Essa proposta tem por finalidade de inibir a violência e a negligência de seus direitos. Bom, aí aqui vamos lá, por partes. A palavra proposta é porque, provavelmente, aí o meu aluno leu aquele roteirinho, né, de composição de uma redação para o Enem. Você tem várias competências e o texto também, digamos, exige que você o construa com uma estrutura determinada, né? De modo que o fechamento disso
acabe sendo uma proposta de intervenção, digamos. E aí ele lembrou disso, gente, na penúltima linha da redação. Essa proposta, ele esqueceu de dizer que aquilo era uma... Ele enfatizar, na verdade, que a proposta dele era essa, que, né, para dar dignidade aos idosos, que deveria ser formada uma comissão parlamentar para dar andamento à fiscalização dos estados no sentido de fazer cumprir a lei em torno dos idosos, tá? Dos direitos dos idosos, melhor dizendo. E aí, mas só que ele lembrou, ficou com cara de esquecimento, e aí, caramba, tive um lapso. Essa proposta tem por finalidade de inibir, essa preposição não está boa, você tem a finalidade de fazer algo, né? Mas quando ele utiliza por antes de finalidade, acaba abolindo a utilização da preposição depois, né? Então, tem a finalidade de inibir, ou então tem por finalidade inibir. As duas não se harmonizam, tá? Então, tem por finalidade inibir, ou então tem a finalidade de inibir a violência e a negligência dos seus direitos. Aí, em português, a gente tem um problema com esse possessivo, né, gente? Os seus. Mas seus direitos de quem? Direitos da violência? É o que parece, né? Então, como é que, por exemplo, isso pode dar morte, gente? Digamos que você tem um sujeito A e um sujeito B. Aí o sujeito, alguém chega para ele, para o sujeito A e fala: olha, sujeito A, o sujeito B trouxe um buquê de rosas para sua mãe. Espera aí, sua mãe é a sua mãe do A ou a sua mãe do B? Né? Até explicar, gente, o camarada já se aborreceu, olha, sabe que mãe é sagrada, né? Já deu complicação, tá bom? Então, e a negligência dos direitos, parece que os direitos é que são negligentes. Não está bom isso, né? E a negligência em relação aos direitos dos idosos. Pronto. Tá? E aí a redação acabou aqui, mas o final não está com assim com aquela cara de uma conclusão bem amarrada, né? Faltou ter mais potência, mais ênfase, enfim, mais firmeza ao terminar essa redação. Tá bom? Eu vou tirar aqui o compartilhamento, gente, para a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito desse texto e um pouquinho mais a respeito desse tipo de atividade que eu desenvolvo constantemente com os meus alunos. Gente, o que nós vimos aqui nessa aula de hoje, isso é uma aula, tá? Foi a apreciação de um texto de um redator em formação que precisa, obviamente, apurar mais o seu trabalho, a sua produção escrita, e para isso eu farei algumas sugestões que servem para todos os que se encontram na mesma condição. Primeiramente, escrever é fazer fogo, né, gente? E não tem como fazer fogo sem combustível. O combustível para a gente fazer fogo na hora de escrever é a leitura. Portanto, se você quer ser um escritor, leia. Leia mais. Se você já lê muito, pode apostar. Pode ser pouco ainda, diante também das pretensões que você tenha. Outras coisas a se observar. Tem que ter metodologia para produzir o texto. Aí é seguir, gente, esse roteirinho que eu fiz. Criar um esquema, vou tratar disso. Fazer um esboço, que é uma primeira versão do texto, e depois reler esse texto no sentido de ir fazendo basicamente o que eu fiz aqui, né? De ir vendo as possibilidades de melhora desse texto. Tá certo? Bom, obviamente, há aspectos gramaticais que precisam ser observados. Então, um deles, concordância, gente. Escolher, por exemplo, aí, é idoso, então eu vou usar idoso até o final. Ou idosos, eu vou usar idosos até o final. Não ficar misturando idoso e idosos, aí dá uma hora, tem uma hora que dá uma confusão tremenda, tá? Diferente, no plano da oralidade, a gente está falando e mistura naturalmente, assim, sem problema, mas na escrita é outra história.
Outro aspecto importante que deve ser observado durante a produção textual. Pontuação. Vocês viram aí que a vírgula é um negócio difícil e que pode realmente dar uma rasteira no redator. Tá? Assistam, por favor, o vídeo a respeito do uso dessa vírgula. Outra coisa que é muito séria é a acentuação, né? Aí a coisa fica explícita, perceberam? Eu explicitei uma observação, tá bom? Então, vejam, o acento fez mudar de classe de palavra. Outra coisa que é importante observar é que o texto tem que ter também um certo cuidado com a estética, tá? Essa estética não quer dizer que você vai usar as palavras mais mirabolantes, mais bonitas, imponentes da língua portuguesa, não, gente. Na simplicidade tem uma beleza significativa. Então, no final das contas, escrever bem é escrever fácil. Pensem nisso, tá? Não é transcrever a fala, por favor. Escrever é uma coisa, falar é outra coisa. São coisas bem diferentes. Tá certo? São dinâmicas diferentes de uso da linguagem. Tá bom? Então, gente, eu acredito que o vídeo já esteja ficando muito longo. Vou parar por aqui. Agradeço aquelas pessoas que investiram, não em mim, mas investiram seu tempo de modo produtivo, me acompanhando nessa atividade. Faço votos de que tenham sucesso nos seus experimentos. E esse tipo de atividade aqui eu desenvolvo com os meus alunos e é muito curioso como vários deles passam a escrever com o seguinte pensamento: como é que esse texto ficaria na voz do Paulo? Eu passo a ser uma espécie de superego, né? Para usar a terminologia psicanalítica, né? Como eu leria aquele texto? E aí há alunos que até me relataram que ouvem o texto na minha voz. Depois eles se livram de mim. Mas num momento inicial, essa pode ser uma marcação interessante. Depois, quando as pessoas já se transformam realmente em Jedis, né? Não precisam mais de ninguém, né? Isso é muito bacana, gente. É muito proveitoso, é muito prazeroso ver o processo de amadurecimento do redator. E, assim, vários alunos meus eu classifico sem medo de errar como verdadeiros escritores, sabe? Então, esse tipo de exercício é muito produtivo. Não se acane de mostrar o seu trabalho para o professor, porque é muito importante você melhorar, mas às vezes você não sabe onde melhorar. Então, ter a opinião de alguém mais experiente é muito importante para que esse processo de amadurecimento se acelere, né? Se acentue. E aí, depois você corre para o abraço, está prontinho para escrever para o Enem? Não, para escrever para as experiências, para os desafios da vida. Gente, muito grato. Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, fique à vontade, se inscreva. Você só tem a ganhar, tem muita coisa importante e interessante aqui. Agradeço se indicarem para as outras pessoas que vocês acham que também têm assim, afinidade com o trabalho ou que necessitem ter esse tipo de atividade como esse que a gente desenvolve aqui. Fica a minha gratidão e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.